Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a medicina além do SUS no Brasil em 2020. Um pouquinho do sistema suplementar de saúde e do mercado de trabalho do médico atualmente. Eu sou médica formada pela UFSC no ano de 2000, fiz residência médica em toco-ginecologia aqui no HC, depois fui para a USP em São Paulo, para o HC, na capital mesmo, fiz uma pós-graduação em patologia do trato genital inferior e colposcopia. Voltei aqui para Curitiba, mais tarde acabei fazendo MBA executivo em saúde aqui pela ISAE, concluído em 2017. Tive uma carreira profissional bem diversa, bem variada, como autônoma, funcionária pública, plantonista, gestora de saúde. A história da saúde suplementar no Brasil se desenha lá já na década de 20 do século passado, dos anos 1900. Não existia, na verdade, um sistema público de saúde bem estruturado, mas desde o início da década de 20 já existiam as caixas assistenciais, CAPs, que eram associações das empresas que faziam a cobertura de assistência à saúde e assistência previdenciária aos seus funcionários. Só que isso era muito errático, muito irregular, algumas faziam, outras não faziam de alguma forma ou de outra. Nos anos 30, no governo do Getúlio Vargas, começaram a ser criados os institutos de aposentadoria e pensões, que daí eram por categoria profissional. Então foi feita uma mudança do modelo de capitalização, ou seja, nas caixas de assistência era capitalizado, você investia no seu próprio benefício, como é previdência privada hoje em dia, Você paga a sua previdência para depois você receber o seu dinheiro de volta. Para o modelo de repartição, que é o pacto das gerações. Então, você tem o modelo de Bismarck, previdência pela condição de trabalho. Então, de acordo com o trabalho que você faz, você tem uma assistência diferente, saúde pela necessidade, quem precisa tem assistência, e quem é incapaz também recebe um benefício. Então, todos contribuem para alguns receberem. Esse é o modelo de repartição. Na década de 60 foi feita daí a Lei Orgânica da Previdência Social, com a uniformização das contribuições e a criação do famoso INPS, que era simplesmente pela presença do vínculo trabalhista. Então, você tinha carteira assinada, você tinha assistência pelo INPS e pelo INAMPS, que era o Serviço de Saúde. O primeiro plano de saúde privado no Brasil foi a Policlínica Central, em 1960. Ainda existem planos assim, então você pega um prestador, por exemplo, um hospital, que faz o seu plano de saúde para que as pessoas recebam um atendimento lá naquele hospital. Antigamente, antes da criação das regulamentações, isso até era mais comum, porque você não tinha uma obrigatoriedade de cobertura, de procedimentos, etc. Então, você podia fazer um plano de saúde com a assistência que você pudesse fornecer, e o restante a pessoa tinha que buscar em outro lugar. A primeira cooperativa médica foi a de Santos, a primeira Unimed, em 1967. Nos anos 70, o INPS começou a ampliar sua cobertura para novos usuários, como os trabalhadores rurais, os autônomos e as domésticas, ou seja, não era só mais para quem tinha carteira assinada. E o mercado suplementar floresceu por conta do famoso milagre econômico dos anos 70. O custo era sempre repassado ao cliente, margens elevadas de lucro. Então, cobrava-se de acordo com o que era necessário para cobrir os custos, sem necessidade de haver um gerenciamento desse custo, e quanto mais subisse o custo, mais alto ficava o custo para o cliente. E as pessoas acabavam pagando. Nos anos 80, já começou o desenho do SUS, com um sistema único e descentralizado de saúde, independente do vínculo. Então, aqui é que se começa o sistema de saúde público brasileiro mesmo. E na Constituição de 1988, a Seguridade Social passa a incluir saúde, previdência e assistência social. É fundido o INPS, o INAMPS e o IAPAS e criado o INSS. A saúde passa a ser livre à iniciativa privada, ou não que não fosse, mas ela continua livre à iniciativa privada e é, ao mesmo tempo, um direito de todos e um dever do Estado. E na emenda constitucional número 29,
foi determinado os gastos com saúde que a União, os estados e os municípios deveriam ter. Da União seria o valor do ano anterior, mais a variação do PIB, dos estados 12% da receita, municípios 15% da receita. Nos anos 80, o mercado suplementar continua crescendo, mas crescem as queixas, justamente por conta dessa falta de regulamentação. Os planos de saúde, eles viram um atrativo na busca do emprego, então aquela empresa que oferece um plano de saúde, ela acaba tendo um diferencial para aquela pessoa que está procurando um emprego. Não que hoje seja diferente, mas pensem que era uma época em que não havia regulamentação, então quanto melhor o plano de saúde fosse oferecido por uma empresa, ela servia até como desempate numa candidatura. E a qualidade do serviço era associada ao tamanho do orientador médico. O orientador médico é o livrinho que traz os médicos credenciados. Então, quanto maior fosse o livrinho do plano de saúde, melhor era aquele plano, porque ele trazia uma grande oferta de serviços de saúde. Nos anos 90, o Plano Real veio, derrubou a inflação e os produtos foram segmentados na busca de públicos específicos e entrada de estrangeiros no mercado. Daí começou a criação das agências regulamentadoras, o CDC, PROCON, CAD e a própria ANS, e nos anos 2000 a saúde suplementar passou a ser controlada, havendo exigências de garantias financeiras, controle nos reajustes e o foco na saúde financeira das empresas para a manutenção do negócio. Até então, você podia ter a cobertura assistencial que você quisesse. Se o plano fosse à falência, os beneficiários ficavam desassistidos, às vezes, no meio de uma internação. A ANS surgiu pela Lei 9.961 de 2000, e a ANS é uma instância reguladora, é uma agência reguladora responsável pelo setor dos planos de saúde no Brasil e é vinculada ao Ministério da Saúde. Tem por finalidade promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras, inclusive na relação dos prestadores e dos consumidores. A ANS é uma autarquia com a função de agência reguladora, ou seja, é um órgão vinculado ao governo, mas que tem um CNPJ próprio, receita próprios e vai executar essas funções de forma autônoma, digamos assim, independente. A ANS é composta por uma diretoria colegiada, um procurador, um corregedor e um ouvidor, e unidades especializadas de diferentes funções, e a Câmara de Saúde Suplementar, que tem representantes das operadoras, dos conselhos, médico, de enfermagem, farmácia, AMB, sindicatos, fundações, federações, PROCON e consumidores. Ou seja, a Câmara de Saúde Suplementar, como boa parte da estrutura do governo, tem a presença da comunidade, do usuário dentro do seu controle, da sua administração, com poder de tomar decisão. E os funcionários da ANS, como a ANS é uma autarquia, eles são estatutários, ou seja, para entrar na ANS, para trabalhar na ANS como funcionário da ANS, você tem que fazer concurso público. Isto é o marco regulatório, é a criação da Agência Nacional de Saúde. Com a criação da Agência Nacional de Saúde, começa-se a regulação do setor de saúde suplementar no Brasil, começa-se a, digamos assim, a arrumar a casa e tornar as coisas mais homogêneas. A Lei 9.656 de 98 fala exatamente sobre isso, os planos de seguros privados, e torna-os regulamentados, ou seja, eles estão sujeitos a uma condição de funcionamento e de venda, digamos assim. Foi criado um plano referência com coberturas obrigatórias, então isso aqui é um plano que todo mundo deve vender, toda operadora de saúde tem que ter um plano desse tipo aqui, com essas coberturas aqui para poder funcionar. Foi feita a elaboração do rol de procedimentos, o rol da ANS, que todo mundo já deve ter ouvido falar. A criação de padrão de comunicação entre as operadoras e a agência, então antes eu podia mandar em Excel, a outro ia mandar em XML, o outro mandava o papel para a ANS, não. Foi criado um padrão de comunicação entre as operadoras e a agência, inclusive os prestadores têm que aderir a esse padrão para poder mandar seu faturamento. A elaboração de diretrizes e projetos, parto adequado, novos modelos de remuneração, consultas públicas e a criação de dados e indicadores, que é o índice de desempenho da saúde suplementar. A gente consegue entrar no site da ANS e ver a nota da nossa operadora de saúde em alguns itens e poder comparar uma com a outra.
No Brasil, atualmente, a gente tem uma média aí de mais ou menos 25% da população com cobertura por plano de saúde, mas isso varia bastante de acordo com a região e dentro de cada estado isso varia também de acordo com a localização, se é capital ou se é interior. Então, a gente vê que no sul ali, aqui, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tem aí entre 20% e 30% de cobertura de plano de saúde, que dá mais ou menos a média nacional. Mas em São Paulo, Rio e Espírito Santo, a gente tem mais de 30%. A gente chega a ter regiões assim que tem cobertura por plano de saúde de 60% da população. E lá para o norte e nordeste, aí já começa a baixar bastante a cobertura. Tá? Já vai para 10 a 20, 5 a 10, dependendo do local. Aqui só para vocês saberem também, existem os planos odontológicos, que é um setor que está em bastante crescimento aqui no Brasil. A gente tem uma taxa de cobertura mais baixa, não chega a 25%, mas nesse momento eu não sei dizer a média para vocês. Mas a gente tem da mesma forma, dependendo da região, uma cobertura um pouco maior ou menor. Então, em São Paulo, acima de 20%, no Paraná, entre 10% e 15%. E no norte, nordeste, chega a ter menos de 5% da população. O que são os tipos de planos e os tipos, as segmentações que a gente tem dos planos sendo oferecidos pelas empresas, pelas operadoras, pela saúde suplementar como um padrão criado pela Lei 9656. A gente tem o local onde você pode ser atendido pelo seu plano, então você pode partir de um plano que inclui um único município, que seria esse aqui, que é um plano municipal, para um plano que inclui um grupo de municípios, tá? Que daí pode ser municípios de um ou de mais estados, né? Você pode ter cobertura, por exemplo, em Curitiba e Florianópolis pelo plano, ou Curitiba e São Paulo. Para um plano estadual, para um plano de grupo de estados, pode ser atendido no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e um plano nacional, que seria um plano que, onde eu for, eu vou poder usar o meu plano de saúde numa situação mesmo que seja eletiva, ou seja, mesmo que não seja uma emergência. Aqui nós temos as segmentações. Você pode ter um plano de saúde que é só ambulatorial, ou seja, só consulta, exame, terapias no caso, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia. Você pode ter um plano só com internação, sem cobertura para parto. Você pode ter um plano com internação e cobertura para parto, para obstetrícia. Você pode ter um plano que cobre ambulatorial, mais hospitalar sem obstetrícia, então é um plano que inclui a parte de outpatient, que a gente chama, e inpatient, que é internação, só que sem obstetrícia. É um plano que é ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia, um plano exclusivamente odontológico e um plano referência, que é aquilo que eu comentei para vocês. Então, todas as operadoras de saúde têm que oferecer o plano referência, que, digamos assim, seria o plano exemplo, né, o plano mínimo, padrão, que cobre consultas, exames, terapias, internação, parto, né? Então, esse plano referência, ele tem obstetrícia em enfermaria. Então, o plano referência é um plano de enfermaria, você não vai ter um apartamento ou quarto privativo no plano referência. A gente acaba tendo uma boa parte dos planos nessa segmentação aqui, ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia ou ambulatorial mais hospitalar sem obstetrícia. Quem tiver plano de saúde depois pode olhar essa carteirinha, que essa informação sempre está lá na carteirinha. Alguns conceitos de saúde suplementar que são importantes. Então, a carência. Um período determinado em contrato, a partir do início da vigência do contrato. Então, eu, digamos, assinei meu contrato hoje e a vigência dele é hoje. Então, meu contrato vale a partir de hoje. A partir de hoje vai existir um período durante o qual eu não vou ter direito a algumas coisas. Isso se chama carência. Eu não posso simplesmente fazer um contrato hoje e amanhã fazer uma cirurgia bariátrica, dependendo do contrato que eu estiver fazendo. Então, você paga a mensalidade, você já vai pagar a sua mensalidade, mas você ainda não tem acesso. E os prazos máximos de carência, segundo a Lei 9656, são para urgência e emergência 24 horas, então pode acontecer do seu plano ter uma carência de 24 horas para urgência e emergência, você assinar um contrato agora, ele está vigente a partir de hoje,
mas hoje eu saio da corretora e sou atropelado e não vou ter direito a ser atendido pelo meu plano, porque ainda estou na carência da urgência e emergência. Existe carência para parto, então de 300 dias, quando é um parto a termo, né? Então se o neném nasce no tempo, se o plano tem menos de 300 dias, não vai ter cobertura para o parto. A gente vê muito disso na maternidade que eu trabalho, né? Então, gestantes fizeram o pré-natal inteiro pelo plano, mas no parto elas não têm direito à cobertura. Tem que vir ter o bebê no SUS. Não que isso seja uma coisa horrorosa, mas não era a expectativa, talvez, da pessoa. Às vezes acaba acontecendo algum conflito de interesse. E os demais casos, consultas, exames, internações e cirurgia, são 180 dias. Lembrando que isso aqui é prazo máximo e isso aqui não vale para alguns tipos de contrato que eu vou falar mais para frente. Normalmente as operadoras oferecem como benefício a redução da carência, em algumas situações, por exemplo, de consulta. A cobertura parcial temporária, CPT, é aquela que admite por um período ininterrupto de até 24 meses, né, prazo máximo, a restrição da cobertura de procedimentos de alta complexidade, de leitos de alta tecnologia, UTI no caso, e de cirurgias, se forem relacionadas a doenças ou lesões pré-existentes citadas na declaração de saúde. Então, quando você faz um plano de saúde, você tem que preencher um documento que se chama declaração de saúde, dizendo se você tem alguma doença ou se você já teve alguma doença. E pode acontecer se for uma complicação ou algo decorrente daquela doença, o plano de saúde não cobrir alguns eventos relacionados por até 24 meses. Então, se eu tenho, vamos dar um exemplo, uma colostomia, e eu coloco isso na minha declaração de saúde, e é necessário fazer a reversão da colostomia. Já se passaram 180 dias da carência normal para cirurgia. Mas, como isso é uma doença pré-existente, ou seja, eu já entrei no plano com a colostomia, eu só posso ter cobertura para essa situação depois de 24 meses. Então, eu vou ter que esperar mais 1 ano e meio para fazer a reversão pelo plano, ou vou ter que, né, tirar do próprio bolso, digamos assim, ou utilizar o Sistema Único de Saúde. Isso é plenamente de conhecimento, e acaba que algumas pessoas acabam até mentindo, né, omitindo na declaração de saúde, e acontecem situações bizarras, como, por exemplo, a pessoa tem que colocar peso e altura, e você vê lá, a pessoa entrou com um IMC de 20, e 6 meses depois está solicitando uma bariátrica por um IMC de 40. Que acaba sendo bastante incongruente e difícil de explicar. Caso a operadora avalie que, por exemplo, nesse caso, a declaração de saúde não foi corretamente preenchida, ela pode pedir uma correção, e caso o consumidor se recuse a corrigir, então, a operadora pode pedir à ANS autorização para rescindir o contrato por fraude. Então, se você mentir na declaração de saúde, você pode ter uma rescisão unilateral do seu contrato, do plano de saúde, amparado pela lei. O agravo é uma opção a CPT. A CPT, que é a cobertura parcial temporária. O agravo seria você pagar um pouco mais para obter isenção dessas restrições de cobertura. Então, como você já é sabido que por conta daquela doença que você tem, você vai acabar precisando de procedimentos, vai acabar tendo um custo mais alto, existe a possibilidade de ser calculado um valor extra X para ser pago por mês, para você já ter a isenção da CPT. Ok? Então, nesse caso, daí você não tem mais restrição nenhuma, você está pagando um pouquinho mais para daí poder já ter a cobertura total. Isso da CPT. Os prazos de carência normais, aqueles lá de 24 horas, 300 dias para parto e 180 dias para outros procedimentos, eles são padrão, eles não se alteram na CPT. A franquia. Existem alguns mecanismos de regulação, ou seja, a ANS permite que as operadoras possam controlar o seu custo através de alguns mecanismos de regulação. Porque senão, se as operadoras fossem talvez obrigadas a cobrir tudo 100%, não haveria
condições financeiras de existir uma operadora em qualquer lugar do mundo. Né? As coisas têm um custo e as coisas têm que ser razoáveis. A utilização do sistema de saúde não pode ser ilimitada e restrita. Isso é bem importante até vocês terem essa noção. Tá? Por mais que a gente saiba que o médico pode prescrever o que quiser, o médico pode pedir o exame que quiser, porque a gente tem autonomia para tal, a gente tem que entender que você não pode fazer coisa que não precisa ou coisa que só porque o paciente quer, porque isso acaba, como a gente trabalha com um sistema de repartição e não com um sistema de capitalização, você acaba tornando o seu plano de saúde mais caro no momento em que você se torna um grande solicitador de exames e procedimentos desnecessários, porque você está repassando a conta para as outras pessoas, daqueles pacientes que vão utilizar alguma coisa que não precisariam utilizar. Vitamina D, para que pedir vitamina D todo mês? A gente vê casos de pacientes que fazem dosagem de vitamina D todo mês, porque eles vão no médico e pedem, pede para mim a vitamina D. A médica, vou pedir, não tem problema. Tem problema, a vitamina D é um dos exames mais caros de laboratório, e esse custo vai aumentando, fazendo com que o custo das empresas aumente, e esse custo acaba sendo repassado para o consumidor. Então, esse modelo de repartição, assim como a nossa previdência é um modelo de repartição, o plano de saúde, os seguros, eles são dessa forma, você paga para não usar, né? Você paga, teoricamente, para você não precisar utilizar, mas você está pagando o custo daqueles que estão utilizando. Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma quando a gente está lá no nosso consultório, mesmo quando a gente está na unidade de saúde, essa questão financeira tem que ser importante. A franquia é um mecanismo de regulação financeira que diz assim, você pode fazer uma bariátrica, uma cirurgia bariátrica, mas você só vai poder fazer, eu só vou pagar o que custar acima de R$5.000. R$5.000 você vai pagar, o beneficiário, né, a pessoa, né? Eu, por exemplo, vou fazer uma bariátrica, a bariátrica custa no total R$15.000. A operadora vai pagar 10.000 e eu vou pagar 5.000, se a minha franquia for de 5.000. Isso é muito comum nos Estados Unidos, aqui a gente não tem tanto isso. Lá nos Estados Unidos é até determinado valor, praticamente todos os planos de saúde lá não cobrem nada. Então, até determinado valor por mês, e não é valor baixo, assim, é valor alto. Então, digamos, R$1.000 por mês, o plano de saúde não vai pagar nada, você tira do seu bolso. Acima disso, o plano de saúde paga. Isso é meio padrão lá. A coparticipação, por oposição, é muito comum aqui. A gente tem muito plano com coparticipação. No mecanismo de regulação financeira, que é na participação do beneficiário na despesa, mas é pago para a operadora, né, ou para a pessoa jurídica contratante, né, se for, por exemplo, um plano empresarial. Então, e é pago depois, né? No caso da franquia, você tem que pagar ali na hora, né? A coparticipação, ela vem descontada do seu boleto alguns 2, 3 meses depois do evento que gerou aquele custo. Então, se eu vou fazer um exame, o exame hemograma, a operadora determinou que eu vou ter coparticipação de 15% em todo o exame laboratorial que eu fizer. Então, se o hemograma custa R$10 para a operadora, eu vou pagar R$1,50 para a operadora, ou no caso, para a empresa, né? Para a minha empresa, quando eu fizer um hemograma. Isso vem uma conta 2, 3 meses depois que eu fizer aquele hemograma. A autorização prévia é a famosa liberação de procedimentos, então é um mecanismo de regulação que permite a gente avaliar os pedidos médicos antes da realização. Então, as operadoras variam um pouquinho, algumas operadoras fazem análise de praticamente tudo, e tem operadoras que fazem análise de algumas coisas. Então, por exemplo, beneficiários da Unimed, dependendo do local onde você for fazer exame, você tem que fazer uma autorização prévia, mesmo que seja um hemograma. Já na AMIL, você vai fazer uma autorização prévia, basicamente, assim, de procedimentos de alto custo e internações. Então, quimioterapia, imunobiológicos e internações é feita uma avaliação prévia. Nos demais casos é feita a liberação direto no prestador.
Outros conceitos, reajustes. Os planos, eles variam. A gente pode ter planos individuais e a gente pode ter planos coletivos. Plano individual é eu vou lá e pago o meu plano de saúde. Plano coletivo é a minha empresa paga o meu plano de saúde. E empresa é no sentido mais amplo, né? Mesmo as PMS. Você pode ter uma empresa, de repente, teu consultório médico com 5 pessoas e você adquirir um plano coletivo. O reajuste dos planos individuais é definido pela ANS, então as operadoras não têm controle nenhum sobre isso, no máximo pode tentar argumentar e mostrar como é que está o custo médico. Nos planos coletivos até 30 beneficiários, né, que seriam as pequenas e médias empresas, é feito um pool de todos os contratos, então as operadoras reúnem todos os seus contratos de IPME dentro do mesmo pool e aplicam o mesmo reajuste para todo mundo, então faz um cálculo lá de quanto deve ser o reajuste e é feito o mesmo reajuste para todo mundo, não é individualizado, então você pega aquela carteira lá de, sei lá, 50 mil beneficiários, mesmo que sejam empresas completamente diferentes, o reajuste vai ser único. E nos planos acima de 30 beneficiários, os planos coletivos acima de 30 beneficiários, os PJs acima de 30, é livre negociação. Então, a operadora aí, né, vai ter sempre aquele período do ano que vai ter que fazer a renegociação do valor, a renegociação do reajuste, e a operadora normalmente chega assim, ó, seu custo com a gente aumentou 20%, a minha proposta é um reajuste de 20%, e a empresa tenta rebater, não, mas eu não posso pagar 20% de reajuste, eu posso dar 10%, e vão ficar negociando até chegarem num consenso. O rol de cobertura obrigatória, ele é atualizado a cada 2 anos, né? O último que tem é o de 2018, então a gente já está meio atrasado. Todos os interessados, então médicos, enfermeiros, farmacêuticos, associações médicas, associações hospitalares, empresas farmacêuticas, podem enviar uma proposta de atualização do rol. Pessoas físicas também, então se eu tenho interesse em determinado procedimento que ele tenha cobertura pelo meu plano, eu posso encaminhar essa solicitação, essa proposta de incorporação, ou mesmo de retirada de uma tecnologia em saúde. Pode alguém chegar e olhar no rol e dizer, mas esse procedimento aqui nem existe mais, tem que tirar dali. Também pode ser proposta a inclusão, exclusão, alteração da DUT, que é a diretriz de utilização, e alteração até do termo descritivo do procedimento. O processo de atualização conta com a participação de um conselho formado para isso, para fazer o rol, e é um fórum que tem uma duração ali enquanto houver o processo de atualização. E daí a ANS realiza análise técnica das propostas, e daí depois dessa análise técnica, essas propostas vão para consulta pública. Daí toda a sociedade pode participar e dizer, eu concordo com essa, eu não concordo com essa, até que se chega no documento final do rol. Então está previsto para atualizar o rol, de acordo com esse calendário aí, estava previsto para finalizar em outubro desse ano, mas eu realmente não sei, não tenho ideia de como que está o andamento, ainda mais com toda a situação que a gente está vivendo, não sei se eles estão progredindo, né? Acho que as reuniões têm condição de ser realizadas assim à distância, mas as coisas devem ter parado um pouquinho. Mas o rol só atualiza assim nesse período, né? Imagine, mas e agora com o coronavírus? Não, o rol, ele atualiza também extraordinariamente. Então, a ANS, assim que foi determinado lá pelo governo federal a existência da pandemia, a ANS, junto com a Associação Médica, criaram o código do procedimento para o PCR do Covid. Então, o rol foi atualizado, foi criada uma DUT, uma diretriz de utilização para o PCR do Covid, que tem cobertura pelos planos de saúde. E eles estão em processo de criação do código da sorologia para o Covid. Então, está sendo criado já o código para a sorologia também. O rol, então quando sai o rol, sai uma resolução como essa aqui, com os anexos. E nos anexos é que tem o rol propriamente dito. O rol propriamente dito seria esse aqui. Diz o procedimento, o subgrupo, o grupo e aonde que ele deve ser coberto. O D é o plano odontológico. AMB é aquela segmentação ambulatorial. HCO seria o hospitalar com obstetrícia. HSO, o hospitalar sem obstetrícia. O REF é o plano referência,
O PAC fala o que é procedimento de alto custo, que não seria coberto numa CPT. Lembra da CPT, cobertura parcial temporária para doença pré-existente. Então, os PACs não têm cobertura para esses casos. E adultos, se aquele procedimento tem no rol, mas desde que cumpridas algumas exigências. Então, as exigências seriam as DUTs, né? Então, por exemplo, a DUT da avidez de IgG para toxoplasmose. Só vai ter cobertura obrigatória para gestantes que tenham IgM positivo se houver um dos seguintes critérios: o IgM for maior que 2, ou o IgM estiver entre 1 e 2 no primeiro teste, aumentar na segunda testagem 3 a 4 semanas depois. As diretrizes clínicas, elas são complementares, elas não são uma diretriz de utilização, mas elas guiam as negociações. Então, por exemplo, quando foi criada a consulta puericultura, que é uma consulta separada, que normalmente tem um valor maior, porque é mais demorada e tal, também foi determinado o que seria uma consulta de puericultura, né? Não seria qualquer consulta com pediatra. Então, as consultas realizadas neste período, né, até de acordo com a faixa etária, seriam consultas em puericultura. Mas, por exemplo, uma criança de 7 anos que vai no pediatra na segunda vez no ano, já não seria uma consulta de puericultura, é alguma intercorrência. Essa consulta daí é paga o valor normal. A ANS também tem prazos de atendimento, dependendo do evento. Então, atendimento de urgência e emergência, a pessoa tem que ser atendida de imediato, então tem que ter algum prestador disponível para atendê-la de imediato. Não imediato, no caso aqui, não seria assim, eu cheguei no PA do Santa Cruz e tem que ser atendido na hora. Não, você chegou no PA do Santa Cruz e vai ser atendido. Isso é o atendimento imediato. Não confunda o tempo de espera no PS ou no consultório com o prazo de atendimento da ANS. O prazo de atendimento da ANS é assim, quantos dias você pode esperar para ser atendido. Então, atendimento de emergência não pode esperar dia nenhum. Exame de análises clínicas, pode esperar 3 dias úteis. Por quê? O que pode acontecer? Pode acontecer de, na cidade, não ter um laboratório que seja conveniado ao plano. Você vai ter que ir para outro lugar. Ou está fechado, né? É feriado, ou estragou a máquina do laboratório, e tem que esperar consertar. Então, tem todas essas possibilidades, e por isso que existem os prazos máximos de atendimento. Inclusive, se não houver prestador naquele local, se a gente morasse no interior aqui do Paraná e fosse uma cidade onde não tem um ginecologista, o plano de saúde acaba reembolsando até as suas despesas para você ir ser atendido num ginecologista em outra cidade. Tá? Esses prazos aqui, então o prazo da internação eletiva de 21 dias úteis, né? Então a partir do momento que você entra com o pedido até a realização da tua cirurgia, não pode demorar mais do que 21 dias úteis, acaba sendo um mês, né? Esses prazos, eles foram todos suspensos temporariamente aí por conta da pandemia. Então, pode estar acontecendo vocês saberem, mas entraram, né, alguém da minha família entrou com um pedido de cirurgia e até agora não liberaram. É porque realmente a ANS suspendeu os prazos, porque boa parte dos prestadores passou a ter o foco no atendimento às pessoas com a Covid-19. Existem algumas exclusões contratuais, não vou ir muito a fundo, isso aqui é para conhecimento só de vocês, mas é importante saber que existem exclusões contratuais, a regulamentação não serviu simplesmente para fazer as operadoras gastarem mais, mas também para controlar e tornar as coisas razoáveis, como eu comentei já antes. Então, se, por exemplo, o médico pede um remédio, né? Quer fazer um quimioterápico, que não existe no Brasil, se não existe registro na Anvisa, o plano de saúde não é obrigado a cobrir. Tá? Se não existe na bula do remédio, o plano de saúde também não é obrigado a cobrir. Existe a exclusão contratual, basicamente generalizada, de tratamentos estéticos. Então, você não tem plásticas, mamoplastia de aumento, spas, etc. Pode ter algumas plásticas, tem cobertura para algumas doenças, pós-queimadura, a mamoplastia pós-mastectomia e, eventualmente, pode acabar vir a ter cobertura até por conta dos procedimentos pós-bariátrica. Mas, em geral, a estética não tem cobertura nenhuma, tá?
Também, outra coisa, um outro exemplo, né, que não tem cobertura, seria próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Então, o plano de saúde, você vai fazer uma cirurgia. Você fez uma cirurgia ortopédica e você vai precisar de uma muleta depois. O plano de saúde não vai pagar a muleta para você. Isso é uma órtese e isso vai sair do seu bolso, porque o plano de saúde não tem obrigação de fazer o fornecimento de um item que não está ligado diretamente ao ato cirúrgico. Então, não vai ser inserida a muleta ou utilizada a muleta durante a cirurgia. Tá? Não está ligado ao ato cirúrgico. Ele é um item de reabilitação. Então, não há obrigatoriedade de cobertura. Tá? Isso aqui é só para vocês saberem, o site da ANS tem esse espaço do consumidor, onde vocês podem, né, quem tem plano de saúde, quem conhece alguém que tem plano de saúde, pode consultar algumas coisas, como, por exemplo, o que o seu plano deve cobrir. Você digita lá o nome do procedimento e ele vai dizer, sim, esse tem cobertura se o seu plano for hospitalar, ou, esse aqui tem cobertura se o seu plano for ambulatorial. Tá? A qualidade dos prestadores, né? Que isso aí existe um sistema de qualificação da ANS, em que o prestador encaminha os seus títulos de especialista, é feita uma qualificação, são aquelas letrinhas que aparecem embaixo do nome do médico, por exemplo, no orientador médico. Os prazos máximos, carência, então existe uma série de informações. Existem vários tipos de operadora de plano de saúde, não existe uma só, tá? Existem as administradoras, por exemplo, a Qualicorp, autogestões, que são aquelas operadoras que elas mesmas gerenciam o dinheiro das associações. Então, por exemplo, a Copel, a Cacique, é do Banco do Brasil, essas são autogestões. Cooperativas médicas, como a Unimed, cooperativa odontológica, filantropia, medicina de grupo, que daí entram aí as operadoras como, por exemplo, a Amil, odontologia de grupo e a seguradora especializada em saúde, por exemplo, a Bradesco. Isso aqui também é interessante que vocês saibam, né? Não é todo mundo que sabe isso, mas o sistema de informação do SUS e a base de beneficiários do plano de saúde, elas têm um cruzamento de informações. E a ANS faz esse cruzamento dessas informações de todo mundo que foi atendido no SUS, o que fez no SUS, e todo mundo que existe no plano de saúde, ali pelo CPF. E a ANS, quando identifica que houve algum atendimento de beneficiário de plano de saúde que foi realizado pelo SUS no momento em que o plano estava ativo, e que esse procedimento faz parte do rol de cobertura obrigatória, e que não estava dentro do período de carência, a ANS notifica as operadoras. As operadoras, elas têm o direito de defesa, elas podem renegociar valor, podem tentar dizer, não, isso aqui o plano estava ativo, mas não era ativo, e na verdade ele estava inadimplente naqueles 2 meses, ficou sem cobertura e depois ele fez o acerto. Pode ter uma série de intercorrências assim. E depois dessa defesa, que se chega ao valor, e a operadora vai pagar a ANS o valor do SUS, e a ANS vai repassar ao Fundo Nacional de Saúde. Se a operadora de saúde não pagar esse valor, vai para a dívida ativa. Tá? Então, isso é importante que você saiba. Qualquer procedimento que a gente realizar no SUS, quem tem plano de saúde, a gente realizar no SUS, e esse procedimento poderia ter sido feito pelo plano de saúde, esse dinheiro não foi perdido, digamos assim. Esse dinheiro vai ser devolvido ao SUS. Existe até uma questão jurídica, né? Porque se, afinal de contas, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, por que quem tem plano de saúde, por que as operadoras de saúde, que são um serviço suplementar, tem que devolver ao SUS um dinheiro de um procedimento que aquela pessoa, de acordo com a Constituição, já tem direito pelo SUS? Então, existem alguns argumentos, está no STF, não sei se algum dia sai alguma conclusão a respeito disso. Mas o atendimento que é feito no SUS, ele é pago pela operadora. Uma rápida pinceladinha assim, dos sistemas de saúde pelo mundo. Na Inglaterra existe o sistema NHS, a National Health System, desde 1948, e o SUS é muito inspirado nesse modelo. Existe o gatekeeper seria tipo guardião
que no caso lá é o médico de família, e lá tem um probleminha parecido com o nosso, que são as filas de espera, que são muito grandes, né? Você tem ali você tem que passar pela atenção primária para daí te encaminhar para atenção secundária, para o especialista, para o hospital. Então acaba sendo como aqui, você acaba tendo que esperar para ser atendido, não tem essa regulação, esse prazo de atendimento. E existe uma opção de saúde suplementar lá. Na Alemanha, você tem obrigatoriedade, é obrigado, não é um sistema público, é obrigado ter um plano de saúde público, então não é um sistema de saúde, é um plano de saúde público até determinada renda com rol de coberturas obrigatórias sem restrição de acesso. E acima dessa renda você pode continuar com o plano de saúde do governo, ou você pode pagar um plano privado que pode ter uma cobertura ampliada. É muito comum nesses sistemas de saúde a gente não ter cobertura, por exemplo, de oftalmo ou de odontologia, né? O SUS, ele acaba tendo uma cobertura muito grande, muito grande. O plano de saúde, o SUS, o sistema de saúde, ele é um sistema de saúde com uma cobertura muito ampliada. Não é comum existir isso no mundo, da forma que é aqui no Brasil, com fornecimento de medicamento, de terapia complementar, até de terapias holísticas, de prótese auditiva, de prótese dentária. Isso é praticamente inexistente nos outros países. Na França, 60% da população utiliza seguradoras públicas, pagos pelo empregador em sua quase totalidade. Então, o patrão vai lá e paga um seguro de saúde, que é do governo, mas que é um seguro de saúde, e os demais têm planos privados. Não tem restrição de acesso a especialista, então não tem gatekeeper, não é que nem aqui, né, no SUS, e tem coparticipação para tudo, só que com percentual variável. Aí acaba sendo um sistema que funciona muito bem. Você tem acesso ao que você quer, você paga por isso, mas ao mesmo tempo a qualidade é boa e o pagamento não é nada absurdo. No Chile, a adesão ao sistema público de saúde é opcional, então você entra para o SUS do Chile se quiser, assim como ao sistema privado. No sistema público você contribui com 7% do teu salário. 68% da população aderiu ao sistema público, 17% ao sistema privado, e os demais dependem do governo para atendimento. Então, que seria o seguinte: mas o público não é o governo? Não, mas daí acaba sendo como se fosse um sistema de saúde com suas regras, com a sua regulação, e o restante da população, que fica em 15%, depende do governo para atendimento, depende da disponibilidade de algum serviço que seja estritamente dependente do governo, que receba do governo e não do sistema de saúde. Isso é como existia no Brasil antes do SUS. Né? Antes do SUS, como é que fazia quem não tinha carteira assinada? Dependia dos hospitais filantrópicos, de caridade. Você tinha aqueles hospitais que faziam aquele atendimento daquelas pessoas que não tinham acesso a nenhum outro a forma de atendimento de saúde. Então acaba sendo dessa forma. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Eu já vou falar de lá. No Canadá, o sistema também é universal, é SUS, gerenciado pelas províncias, mas com diretrizes nacionais, não tem custo para o usuário, né, que nem na França. E o repasse às províncias depende da adesão às diretrizes. Aqui no Brasil também é muito parecido, né? Então, os postos de saúde, todo mundo manda uma série de indicadores lá para o governo para poder receber a verba o repasse de acordo com o cumprimento das diretrizes. E a rede privada não pode oferecer os mesmos serviços que a rede pública, olha que curioso. Então, a rede privada, por exemplo, ela pode oferecer cirurgia plástica, mas não pode oferecer pediatria. Os médicos não são assalariados, ou seja, eles ganham por atendimento, né? Eles não são empregados, funcionários do sistema de saúde. Nos Estados Unidos não existe SUS, não existe sistema único, não existe sistema universal, você tem que aderir a algum plano privado. Existem alguns planos que são subsidiados pelo governo, então Medicare, Medicaid, o Veterans Care, mas ou você tem um plano ou você não tem nada, você depende daí da caridade, dos hospitais filantrópicos. 18% da população não idosa não tem qualquer tipo de assistência de saúde, dependendo de entidades filantrópicas para atendimento gratuito. Ou então, a gente vê que é o maior motivo para falência individual nas pessoas nos Estados Unidos, né, falência da pessoa física, né, não da pessoa jurídica, é a despesa com saúde. Tá?
resumo, principais tipos de sistema de saúde no mundo. O Serviço Nacional de Saúde, quando é um atendimento por funcionários públicos, instituições públicas, financiado por impostos, com alguns serviços privados. O sistema de seguro-saúde single payer, que é uma entidade do governo, recebe todas as taxas e paga todos os atendimentos para os prestadores privados. E o sistema de seguro-saúde com múltiplos pagadores, que são os fundos de saúde com cobertura universal, em pagamento de taxas, né, de valores, de uma tabela padronizada aos prestadores privados. E o Brasil? Qual seria o do Brasil? O do Brasil é um serviço nacional de saúde. Os médicos do SUS, existem alguns médicos que são terceiros, digamos assim, mas a maior parte dos médicos que trabalham no SUS são funcionários do SUS, funcionários públicos. O SUS no Brasil foi criado pela Lei 8080 e 90. Então, o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui um SUS. Portanto, é um serviço público. E a iniciativa privada também pode participar do SUS em caráter complementar. Mas então quer dizer que o consultório do médico é um complemento ao SUS. Não, o consultório do médico, nesse caso, o que quer dizer nesse parágrafo aqui, é assim, você pode ser contratado pelo SUS, o seu consultório pode ser contratado pelo SUS para prestar algum tipo de serviço. É muito comum no interior, né? Você tem uma clínica de ecografia e o SUS vai lá e contrata você para fazer as ecografias das gestantes por algum período do dia, né? Aqui vou frisar só uma frasezinha. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada, tá? Isso aqui é o restante da medicina, isso aqui é a saúde suplementar no Brasil, esse artigo 21 que fala que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Claro que você tem que obedecer às normas do SUS, né, vigilância sanitária, etc. E esse artigo 23 aqui de 2015 permitiu a participação de empresas e capital estrangeiro na assistência à saúde. Então, por exemplo, permitiu a compra efetiva compra da Amil pela United Health Group, que é uma empresa americana. Até então, isso não era permitido. Quando a disponibilidade for insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população, o SUS pode recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, mediante um contrato ou um convênio, respeitadas as normas de direito. Então, esse é o que eu mencionei antes, que é a situação da clínica de ecografia, por exemplo, que é contratada. Ou então agora, por exemplo, na crise do coronavírus, né? São Paulo, por exemplo, já contratou centenas de leitos, o município já contratou centenas de leitos de hospitais privados para uso para pacientes do SUS, no atendimento a casos de coronavírus. Então, a prefeitura vai pagar a tabela do SUS, uma tabela tem um valor específico para internações para coronavírus, para esses hospitais utilizarem, para o SUS utilizar os leitos desses hospitais. Então, quando a estrutura do SUS não é suficiente, aí o governo pode ir lá e contratar serviços privados para complementar. Aqui a gente só, para ter uma noção, né? A gente tem 75% da população utilizando o SUS, mas o gasto público total é 48,3% do total. E 25% da população que tem um gasto em saúde de 51,7%. Então, não que isso esteja errado, na verdade é que realmente o governo gasta muito pouco em saúde, né? Então, se você olhar um percentual do gasto total do governo, o Brasil está laranjinha, que está quase no vermelho, está muito pior do que muitos países em condição econômica bem pior do que a nossa. Então, realmente, essa disparidade faz sentido por conta disso. Então, rapidamente, só para vocês saberem, existem alguns tipos de forma de pagar o prestador. Então, você médico vai receber da operadora o valor por consulta, normalmente assim é feito o contrato. Então, vou receber um valor de R$100, a Unimed está pagando 120, eu acho, 100 a 120 reais por cada consulta que eu fizer. Isso se chama fee for service.
A cada despesa que é feita, então cada serviço prestado é cobrado. Então, na minha consulta, eu sou ginecologista, eu fiz a consulta, aí eu fiz uma colposcopia e daí eu fiz uma coleta de material para fazer um exame microscópico. Então, eu vou cobrar a consulta, a colposcopia e o exame é fresco. Então, cada pedacinho da despesa tem que ser faturada para você receber. Isso no consultório já dá um trabalho. Pensem num hospital, em que você tem que faturar cada bolinha de algodão, cada gase utilizada e etc. Por conta disso e até para evitar alguns problemas, para diminuir risco de fraude, então, sendo a própria INSS está estimulando a criação de novos modelos de pagamento. Então, por exemplo, o Fee for Service puro, que é esse pagamento por serviço, o ABP ou pacotes, que é assim, o pacote. Hospital, eu vou pagar para você R$5.000 por uma colecistectomia. Mas e se custar 5.001? Daí esse 1 é seu custo. Mas se custar também 4.900, você ganhou R$100 de mim. O ABP é alguma coisa bem parecida, só que daí é um orçamento do mês inteiro. É diferente um pouquinho do pacote. O pacote é por procedimento, o ABP é um pagamento do mês todo. Captação é uma forma de pagamento em que eu digo para um prestador: Ipo, você vai atender toda a minha população do meu plano de saúde aqui na parte de otorrino e eu não vou credenciar mais ninguém, só vocês. Então tá bom. Mas daí o que nós vamos te pagar? Em vez de te pagar por procedimento, eu vou te pagar por pessoa, porque existe a possibilidade de que qualquer uma dessas pessoas vá utilizar o seu serviço. Isso se chama captação. Então, é o pagamento per capita. Vou pagar um valor X lá por cada beneficiário. Se a população do plano de saúde diminuir, o valor diminui. Se a população aumentar, o valor aumenta. ACO e ACH são formas de pagamento baseado numa certa entrega de indicadores do prestador. Isso aqui, ACO seria para outpatient em geral e ACH seria para hospitais. Então, a instituição presta um atendimento integral à pessoa, do começo ao fim, e recebe por isso, mas daí para isso tem que provar que está fazendo um bom atendimento. Bundles e DRG seria um pagamento por doença. Então, eu internei por uma pneumonia, quando alguém interna por pneumonia no hospital, vai receber o valor X, independente da pneumonia, a pessoa ter ficado 2 dias internado ou ter ficado 3 semanas. P4P são os pagamentos baseados em performance, Payment for Performance. Então, quanto melhor eu desempenhar determinados indicadores, mais dinheiro eu vou ganhar. E uma associação do Fee for Service mais P4P, que seria você receber o valor da tua consulta e, de repente, se provar que você é um médico que, mesmo pedindo menos exames, os teus pacientes internam menos, você ganha um bônus aí a cada X período de tempo, tá? Então, são coisas assim que estão sendo vistas aí para o futuro, novos modelos de pagamento. Já há muitos modelos desses implantados em vários locais do Brasil, mas vocês vão ouvir cada vez mais falar disso aqui. E como que o médico trabalha? Então, eu já falei um pouquinho do meu histórico profissional e vocês já viram aí que vocês vão acabar se deparando com alguma coisa da saúde suplementar ou do SUS na vida profissional de vocês. A gente já começa ali na faculdade pensando, o que vai fazer, se vai fazer uma especialidade, uma especialização, uma residência, qual que vai fazer, como é que vai ser. A gente acaba tendo que tomar uma decisão aí já pela metade da faculdade em diante, já tem que ter uma ideia do que vai querer, da sua afinidade, do que gosta. E a gente pode, a partir do que a gente fizer, uma das vantagens assim, que eu vejo na medicina é que é uma formação, a gente tem uma formação que, por mais que seja extremamente técnica, que tenha um foco, que seja uma profissão assim que é fácil das pessoas entenderem o que a gente faz na vida de médico típica, que seria essa vida de médico assim, fazendo parto, atendendo na unidade de saúde, fazendo cirurgia, emergência, consultório, dando aula, é fácil entender. Mas além da gente poder fazer isso, a gente também pode ampliar bastante o nosso escopo de ação. Podemos nos tornar peritos médicos, eu fui perita médica da Previdência Social. A gente pode ser legista, então trabalhar no IML. A gente pode virar gestor.
não é que virar gestor isso seja um demérito. Não, é um tipo de carreira totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver na faculdade, no dia a dia da faculdade, mas que é uma carreira extremamente gratificante. A gestão da saúde, nada funciona sem ter algum gestor por trás. Nenhum hospital vai funcionar, nem mesmo seu consultório vai funcionar se você não tiver noções de gestão. Então, ter um médico que saiba gestão é um valor muito grande para aquele hospital, para aquela operadora de saúde, tá? Porque consegue entender como é a cabeça daquele que está clinicando, daquele que está no hospital, e ao mesmo tempo gerenciar ali o que precisa ser gerenciado para que tudo funcione e todo mundo consiga ficar bem. A gente pode virar auditor, a gente pode trabalhar com empresas farmacêuticas, tá? Então a faculdade ela tem um escopo bem técnico, mas ela traz muitas possibilidades, muitos caminhos, né? Não pensem que um único caminho de vocês, né, a única decisão vai ser ali entre residência e especialização, ou qual especialidade eu vou fazer. Vocês podem ter que decidir muitas coisas ao longo da vida de vocês. O médico vai ficar rico, a gente ganha muito dinheiro. Existem alguns médicos que ganham muito dinheiro, né? Como em qualquer profissão, existem os CEOs das empresas que ganham um absurdo de dinheiro que a gente não consegue nem imaginar. Mas a maioria das pessoas que trabalham numa empresa, a maioria das pessoas que trabalham no serviço público ganham um salário médio que não foge muito aí. E os médicos são a mesma coisa, existem as estrelas, os médicos que ganham muito dinheiro, e existem os médicos normais, tá? E assim, cada vez mais a gente vai vendo assim, algumas mudanças de conceito. A medicina, você pode ter o teu consultório, mas você também vai estar trabalhando com as clínicas populares, né? Você vai ter os convênios, você vai ter um monte de intermediário trabalhando com você, né? A medicina não é aquilo que os nossos professores, os meus professores, né, faziam nos anos 70, 80, em que você tinha um milagre econômico, os planos não eram regulamentados, então um monte de gente desembolsava dinheiro no consultório e o médico saía com o bolso recheado, né? Agora você é cheio de intermediários no teu funcionamento, seja um patrão, né, um chefe, um empregador, seja uma operadora de plano de saúde, tá? Então a gente, como profissional liberal, é cada vez menos liberal, digamos assim. E também existe a mudança que ocorre naturalmente, né, ao longo do tempo. Então, a distribuição dos médicos no Brasil, esse estudo aqui é do CFM, depois quem tiver interesse pode entrar. Então, a gente está tendo um aumento, realmente, a quantidade de médicos por habitante está aumentando cada vez mais. A gente já tem uma razão médico para 1.000 habitantes acima de 2 e pouco. Então, já estamos muito bem aí, de acordo com a OMS. E a gente tem uma mudança nos perfil também do médico em si. No século passado, a gente tinha aqui 80% dos médicos, 90% até uma época aqui, dos médicos eram homens. Hoje em dia é meio a meio. Então a gente tem uma medicina mais feminina. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Tá? Isso acaba também mudando um pouquinho aquilo que a gente via, né, dos nossos parentes médicos. Eu não tenho nenhum parente médico, mas dos professores, dos colegas mais velhos de trabalho, ou eu mesma já fiz isso, em que você praticamente não volta para casa. Quando comecei lá a trabalhar, lá nos anos 2000, eu praticamente não voltava para casa, né? Eu fazia plantão 2, 3 vezes na semana, mais o posto de saúde, mais a perícia do INSS, mais atendia numa clínica. Então você acaba juntando aí 4, 5 empregos para ter uma renda que você considera satisfatória. E hoje em dia as coisas estão mudando, não é mais assim, não é todo mundo mais que vê essa necessidade, que tem esse pensamento, não se ganha mais tanto dinheiro, como eu já falei. Então não vale a pena a gente ficar também adoecendo por conta de querer ganhar um pouco mais. As pessoas, os recém-formados, né? Então as pessoas continuam fazendo medicina pela vontade de fazer o bem, ou pela curiosidade, né? Pela matéria em si, né? Pelo estudo em si, pelo desafio, né? É um negócio difícil, né? A medicina não é fácil, a medicina é muito difícil. Não é qualquer um que tem um perfil
psicológico compatível com a medicina. Não estou dizendo psicologicamente em termos de sou legal, não sou mais fechado, sou mais sociável, não, é no sentido de ter a capacidade de absorver todo esse conhecimento. Então não é comum, não é todo mundo que tem. Então a gente vê que o perfil continua muito parecido, né? As pessoas estão fazendo medicina pelo que sempre fizeram. Existe o potencial da remuneração 30%? Sim, existe. Apesar de tudo, né, o médico, na média, ganha muito mais do que a maioria da população. Então, todo médico está na faixa, digamos, classe A, né? Mesmo quem trabalha meio período no SUS acaba tendo uma renda que, na média, é maior do que 90% dos brasileiros. Então, ainda é uma profissão que tem uma renda média relativamente mais alta. Mas não é isso que faz a pessoa, né, a maioria das pessoas buscarem essa faculdade, essa formação. Aqui é só como curiosidade também quais são as especialidades mais comuns. Então, clínica médica, pediatria, cirurgia geral e GO, né, são os mais comuns, as básicas, digamos assim. E continua, né, apesar da medicina estar, né, se tornando cada vez mais uma profissão mista, meio a meio, né, homens e mulheres, ainda a gente vê, né, nos especialistas de hoje, ainda aquelas especialidades que são muito mais femininas, como a dermatologia, pediatria e endócrino, e aquelas que são muito mais masculinas, né, aqui no fim do espectro, aqui, né, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, urologia. Então a gente ainda tem essa divisão, a especialidade acaba refletindo mais a personalidade até. E qual que é o futuro de vocês, né? Quando terminar a faculdade, o que vai acontecer, né? Com toda essa onda digital, com o coronavírus, a tecnologia, a telemedicina, né? Não tem que ter medo de telemedicina. Telemedicina vai trazer mais empregos para os médicos, vai atingir um número maior de pessoas que podem utilizar o serviço do médico. Se você pode ligar para um profissional que está em outra cidade para tirar uma dúvida, você já deu acesso a uma pessoa que não teria acesso normalmente ao médico. Isso não vai tirar a arte do diagnóstico da gente, a gente só vai conseguir ajudar quem mais precisa, tá? Quem está sem acesso algum. Então, a tecnologia não vai substituir os médicos, a inteligência artificial não vai fazer diagnóstico sozinha. O Leonardo da Vinci, lá, não é nem Leonardo da Vinci, só da Vinci, o robô, não vai operar sozinho. Tá? A tecnologia, que de acordo com essa autora, vai finalmente permitir com que a gente faça o que a gente é bom em fazer, tratar os pacientes, buscar novas formas de resolver os problemas. E aquela parte chata, né, preencher papel, pedir exame, ver resultado, que é repetitivo, que não traz retorno para ver resultado de exame, né, que é uma consulta que não é cobrada, você não pode cobrar o retorno. Aí você vai olhar, o exame está normal, a pessoa então veio tudo que ele perdeu, né, digamos, aquele tempo para você dizer que está normal, o exame não precisa fazer nada. Né? A maioria dos médicos hoje em dia já faz a consulta de retorno pelo WhatsApp. Isso nos traz um ganho de tempo muito grande e permite que a gente, inclusive, tenha uma remuneração melhor, porque você não ocupa o teu horário da agenda com retorno, você ocupa como cliente novo. E aqui também existe a previsão de que a área da saúde vai ter mais empregos do que qualquer outra. Então, os médicos serão cada vez mais necessários, porque a gente vai ter mais tratamentos, a gente precisa dos médicos para tratar as pessoas. As pessoas vão viver mais, por mais tempo, precisando de mais tempo de acompanhamento. A medicina preventiva cresce, então não vai haver redução da demanda de médicos, pelo contrário, esse autor até coloca que vai haver aumento. E os millennials, né, as pessoas que nasceram aí depois do novo milênio, vão transformar a medicina. Hoje em dia tem o Doctoralia, que você tem lá a classificação do médico, 5 estrelas, 4 estrelas. Então, a vida na rede social, ela muda a medicina. O médico, ele para ser indicado, não basta ser conhecido de fulano.
Ele tem que ser uma pessoa que eu entrei lá no site, opa, esse aqui tem 5 estrelas. Ah, legal, eu vou nele. O pessoal está falando aqui que ele conversa bastante. Eu gosto de gente que conversa bastante. Já outro ganhou 5 estrelas porque é mais reservado, é mais sério. Eu prefiro um médico sério, então eu vou no médico que é mais adequado até ao meu perfil. Então acaba a cultura millennial já está transformando a medicina. E o Covid? Vai transformar a medicina também, vai transformar o médico, vai diminuir o número de interessados na faculdade, né? Então, o debate nossa, né, os heróis, os médicos, enfermeiros, todo mundo ali na linha de frente, né, dando sangue, né, marcando o rosto para poder atender os pacientes. Só que daí começou a morrer, né? Começou a morrer médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Opa, eu quero ser um herói, mas eu não quero morrer. Eu quero trabalhar. Então, será que esse tipo de situação vai mudar o desejo das pessoas de fazerem medicina? Então, para aqueles que estão lá naquela faixa lá, que fizeram a faculdade porque querem ter prestígio, ganhar bem, talvez essas pessoas mudem de ideia. Talvez essas pessoas vejam que, opa, se é para fazer medicina para depois ir lá fazer um plantão e pegar coronavírus e morrer, eu não quero. Eu vou trabalhar numa empresa, prefiro ser, né, administrador. Então, o que essa pessoa que escreveu esse artigo conclui é que provavelmente, a partir de agora, exista uma redução daquelas pessoas que fazem medicina porque querem um bom salário de forma tranquila e um aumento daqueles que querem realmente fazer o bem, fazer a diferença. Eu quero ir ajudar as pessoas. Então, talvez mude um pouquinho, né, o perfil aí dos estudantes por conta do coronavírus. Mas no final das contas, né, com tanta coisa acontecendo, com todas as mudanças que a gente vem enfrentando, poxa, eu fiz faculdade, não existia nem celular, internet, não existia internet, eu não conhecia internet, eu fiz a faculdade inteira sem entrar no Google, né, para o pessoal de hoje parece uma coisa tão estranha, mas a gente fez a faculdade, não tinha internet, não tinha celular, os pais, para saber onde a gente estava, só se a gente ligasse um orelhão. E com todas essas mudanças tão rápidas, que apesar de ser bastante tempo dentro da escala de tempo geral, é um tempo curto, enquanto ansiamos pelos momentos em que o médico estava sentado ao lado da cama, pensando se a progressão natural da doença levaria uma vida, vamos abraçar o fato de que, quando o médico está lá hoje, realiza milagres que não se imaginariam há 100 anos, mesmo se isso significa vários exames e um computador. Então, o fato de ter um computador entre você e o paciente não é ruim, isso é um sinal de que você hoje pode fazer muito mais do que se fazia há meros 100 anos. Com habilidade prática, esse cuidado cientificamente intensivo pode ser fornecido com a sabedoria, conexão e compaixão, que também são essenciais. Então, a tecnologia não impede que a gente tenha humanidade e que a gente tenha amor ao que a gente faz. Amor à nossa profissão, a profissão que vocês escolheram. Deixo aqui meu contato, estou à disposição de vocês. O que vocês tiverem de dúvidas, quiserem alguma outra informação, algum complemento, eu estou à disposição. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada.